palavra de Deus nos mostra que os recomeços dele nunca são genéricos. Deus, ele não faz um reset automático na nossa vida no dia 1º de janeiro. Ele é pessoal, específico e age exatamente nas áreas onde mais precisamos dele. Esse é o assunto da nossa conversa hoje, o segundo dia da série que está nos preparando para consagrar 2026 como o ano do recomeço. Fique comigo nos próximos minutos, porque vamos aprender como identificar com clareza as áreas que Deus quer recomeçar nas nossas vidas. Eu tenho certeza e a plena convicção de que essa palavra vai trazer muita luz e direção para o papel que você vai trazer no próximo domingo. Ontem nós falamos que Deus ele está trazendo, Ele está fazendo coisa nova e que Ele nos convida a participar desse processo com atos intencionais. Escrever as áreas de recomeço e apresentar ao Senhor uma oferta especial de consagração. Mas observe, uma pergunta que sempre parece para mim é: pastor, como eu sei quais áreas Deus quer recomeçar na minha vida? A verdade é que muitos de nós sentimos um desejo vago, Nós não temos tanta clareza de mudança, mas não conseguimos nomear com precisão o que precisa ser transformado. E se não identificarmos, se nós não tivermos clareza, dificilmente vamos apresentar ao Senhor com fé. A Bíblia, ela nos dá direções claras para esse discernimento. Observe que o primeiro passo é pedir a Deus que nos mostre como fazermos isso. Salmos 139, verso 23 e o verso 24, Davi ele faz uma das orações mais corajosas da Escritura. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu gosto de dizer que essa deve ser a nossa oração principal nesses dias. Não temos que ter medo de ser expostos pelo Senhor, porque o objetivo de Deus nunca é condenar ninguém, irmãos, mas é curar e restaurar. Quando nós pedimos que Deus ele sonde o nosso coração, ele começa a trazer à tona áreas que talvez estejamos ignorando ou até mesmo justificando. Pode ser uma área de pecado recorrente, uma amargura guardada, ou até mesmo um relacionamento desgastado, uma área financeira descontrolada, uma saúde negligenciada, uma vida espiritual morna. Observe, o Espírito Santo ele é gentil, mas ele é fiel. Ele não nos sobrecarrega de uma vez, mas ele vai iluminando uma coisa de cada vez. O segundo caminho que a Bíblia nos ensina é olhar para aquilo que nos tem roubado a paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo orienta: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu creio que onde falta paz, normalmente é uma área que precisa de recomeço. Se você vive ansioso com finanças, é um sinal de que ali, nas suas finanças, Deus quer trazer ordem nova. Se você vive inquieto no seu casamento, no seu relacionamento conjugal, é um convite para um recomeço relacional. Se a sua mente, às vezes está pesada com culpa, com medo, é hora de apresentar isso ao Senhor para um recomeço emocional e espiritual. Um outro critério poderoso é observar onde temos colhido frutos ruins repetidamente. Jesus ele disse em Mateus capítulo 7, verso 16 ao 20, que pelas frutas conhecemos a árvore. Se alguma área da vida, você tem colhido fracasso atrás de fracasso, brigas constantes, dívidas acumuladas, vícios que voltam, uma procrastinação crônica, é muito provável que ali seja uma área que precisa de um recomeço profundo. Não é para nos condenarmos, mas para reconhecermos: Senhor, esta área está produzindo fruto ruim, porque ainda está sob o velho padrão. Eu quero que o Senhor reine ali.
Eu gosto de lembrar o exemplo de Pedro, né? Nós conhecemos a história de Pedro, e depois de negar Jesus 3 vezes, ele poderia ter carregado aquela culpa para sempre. Mas observe, o nosso Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele vai até Pedro na praia e ele faz uma conversa com Pedro de forma específica. 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? E por 3 vezes Jesus dá a mesma ordem para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: o que Jesus estava fazendo? Jesus estava recomeçando o ministério de Pedro exatamente na área onde ele havia falhado: o amor e a fidelidade a Cristo. Jesus, ele não ignorou o fracasso, mas ele transformou em plataforma de recomeço. E Pedro nunca mais foi o mesmo. Da mesma forma, Deus, ele quer fazer com você. Talvez você tenha falhado como pai, como mãe, até mesmo como esposo ou como esposa, ou até mesmo como filho, ou como um administrador das finanças, como um discípulo. Observe, o inimigo, ele quer que você carregue isso como sentença final. Mas Deus, ele está te dizendo: eu quero recomeçar exatamente aí. Quando você escrever essa área no papel, no próximo domingo, você estará declarando: Senhor, eu entrego isso ao Senhor, para que eu possa viver um novo começo. Há também áreas que não são necessariamente pecado, irmãos, mas há áreas de estagnação, áreas onde paramos de crescer. Pode ser o seu relacionamento com Deus, que já foi mais fervoroso, ou o seu chamado ministerial que esfriou, ou os seus estudos, ou a carreira que estão parados, enfim. Em Apocalipse capítulo 2, verso 4 ao 5, Jesus, ele diz à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Observe que o chamado é claro: é lembrar, arrepender e voltar a praticar. Isso é recomeço na devoção, no fervor, na paixão por Jesus. Nós precisamos entender que identificar essas áreas não é para nos entristecer, mas para nos posicionar para a bênção de Deus. Quando nós nomeamos com honestidade diante de Deus, abrimos porta para a ação dele. E é exatamente por isso que a oferta especial de consagração no domingo é tão importante. Ela não é apenas dinheiro, ela é uma declaração prática de que reconhecemos Deus como Senhor de todas as áreas, inclusive daquelas que mais dói ou que mais falhamos. Quando nós honramos a Deus, guarde isso em seu coração, como o Senhor das nossas vidas, como diz em Provérbios 3, 9 ao 10, estamos dizendo: Senhor, eu não quero recomeçar dependendo apenas da minha força, eu quero recomeçar dependendo do Senhor e colocando o Senhor em primeiro lugar. Eu creio que muitas pessoas vão escrever áreas financeiras no papel, porque ali tem sido um campo de batalha. E quando trouxerem esta oferta de consagração com fé, essas pessoas, eu tenho certeza de que elas estarão declarando: Senhor, as finanças de 2026 não vão ser continuidade de 2025. O Senhor vai reinar na minha vida financeira. E Deus honra essa fé. Então, o convite de hoje é prático. Pegue um tempo a sós com Deus, ainda essa semana, e peça que Ele sonde o seu coração. Anote tudo o que vier à mente: áreas de pecado, falta de paz, frutos ruins, estagnação. Não julgue ainda se é grande ou pequeno. Apenas escreva. E no domingo, você vai trazer esse papel pronto para apresentar ao Senhor. Amanhã nós vamos dar continuidade nessa série. Vamos falar sobre grandes exemplos bíblicos de pessoas que viveram recomeços poderosos depois de falhas graves. Você vai se identificar e se encorajar muito com cada uma dessas pessoas. Que o Senhor te abençoe e que Ele te dê coragem e clareza hoje para identificar as áreas que Ele quer recomeçar
e transformar a sua vida em 2026. Eu te espero amanhã para continuarmos essa jornada de transformação. Deus te abençoe.